tudo bem? Agora a gente vai verificar o cálculo do desconto simples. Na nossa caminhada dentro da matemática financeira, na aula 5, nós vamos ver como que nós vamos calcular o desconto simples. Pois bem, o que é essa operação de desconto? É uma operação muito comum nos dias de hoje. As operadoras de cartão de crédito, quando o cliente faz uma venda pessoal ou pela internet, no cartão de crédito, que geralmente dá um prazo para o cliente pagar, elas antecipam. Essas operadoras de cartão de crédito, elas antecipam o valor que o comerciante vai receber. Para isso, elas cobram uma taxa de desconto. Então, nesse caso das operações de descontos, nós temos um valor futuro, seria o equivalente ao montante, que é um valor que me pertence, mas que eu não posso usá-lo agora para repor a mercadoria ou para algum tipo de investimento. E a gente tem no meio a operação de desconto, ou seja, o inverso dos juros, e lá na frente eu vou ter um valor presente, um valor atual. Eu vou ter o meu capital, que aí sim, dinheiro na mão, eu vou poder utilizar para poder repor o meu estoque, para poder ter ali o dinheiro na mão, que é interessante. Para o comerciante, vale a pena ou não fazer o pagamento dessa taxa, dessa taxa de desconto, fazer o pagamento dessa operação? Vai depender do caso. O cliente fez a compra, o importante está movimentando o estoque, mas eu tenho ali um dinheiro que eu vou receber só daqui a um mês. Ora, se eu fizer uma operação de desconto, deixar um pouquinho dele lá com o banco, que tem o capital para me passar agora de forma imediata, eu vou sim fazer essa operação, recebo um pouco menos, mas é à vista, eu consigo antecipar as minhas vendas. A base dessas operações de desconto também envolve um capital sempre menor que o montante. Esse montante seria o valor nominal da venda, seria o valor da venda no cartão de crédito, seria de um cheque pré-datado. O cheque é quando a gente assina um documento e permite que a pessoa vá lá no banco e retire um dinheiro em nosso nome. Nós damos um cheque para a pessoa, uma nota promissória, que hoje em dia não se usa tanto. A nota promissória é como se fosse um documento que eu passo para a pessoa e ela representa um valor que eu vou pagar para essa pessoa no futuro, referente a uma venda ou uma dívida. A mesma coisa as duplicatas, que quando as empresas emitem uma nota fiscal, junto ali vai uma duplicata, que seria a condição de pagamento. Hoje, com os meios eletrônicos, com os cartões de crédito e enfim, as operações financeiras eletrônicas, esses documentos não se vê muito mais, mas enfim, eles existem ainda. O capital mais os juros é igual ao montante. Juros ou desconto. Perceba que os juros e o desconto estão juntos. Então, se você prossegue com o mesmo pensamento que foi utilizado nas operações de juros simples, cálculo do montante, você com certeza vai entender, vai trabalhar bem com as operações de desconto. O montante pode ser chamado também de valor futuro ou de valor nominal. Agora nós vamos ver as fórmulas aqui e percebemos que a primeira fórmula é que desconto é igual a MINT. Agora há pouco nós vimos que nos juros simples a fórmula é juros é igual a CIT. Então, para desconto há uma pequena alteração e fica desconto é igual a MINT. A outra fórmula que nós temos é que o capital é igual ao montante que multiplica 1 menos taxa de desconto vezes o T de tempo. Então, a questão aqui que muda é que, como é uma operação de desconto, eu vou retirar do montante este percentual de desconto. Nós temos essas duas fórmulas apenas e elas se parecem muito com as fórmulas de juros. Então é só mesmo a gente dar prosseguimento no entendimento. Para verificar isso de uma forma melhor, vamos ver alguns exemplos. Primeiro exemplo. Marcos recebeu um cheque pré-datado para daqui a 3 meses
como pagamento de uma venda que fez. O valor nominal do cheque é de R$ 800, ou seja, ele recebeu um documento, ele recebeu um cheque de R$ 800. Marcos foi ao banco para descontar o cheque. Por que para descontar o cheque? Porque esse cheque é para daqui a 3 meses e ele quer saber a situação para receber o dinheiro agora. Uma vez que ele precisava do dinheiro rapidamente para repor o estoque. O gerente do banco informou que a taxa de desconto era de 6% ao mês. A pergunta é, qual será então o valor do desconto? Ele vai deixar lá o cheque de R$ 800, o banco vai ficar com esse cheque, né? Não vai entrar com o cheque antes, vai ficar com o cheque em poder do banco, mas eles vão passar para o Marcos um valor agora, porque ele precisa repor o estoque. E uma observação interessante aqui é que a pergunta é o valor do desconto, ou seja, quanto que o Marcos vai perder, vai ceder, melhor dizendo, desse valor para o banco. Quais são os passos então para a gente resolver um exercício de matemática financeira e acertar sempre? Primeiro passo é ler o problema, interpretar e retirar dele as informações matemáticas. Bom, aqui nós temos o montante, que é o valor do cheque, né, o valor futuro, que é R$ 800. Nós temos também a taxa de desconto, que é de 6% ao mês. Temos o tempo, né, que é de 3 meses, e ele quer saber qual o valor do desconto. Pronto, interpretamos o problema e retiramos dele as informações matemáticas. O segundo passo é: tempo e taxa estão na mesma unidade? Perceba que nesse caso a taxa de desconto é 6% ao mês e o tempo, o prazo, é de 3 meses. Então eles estão na unidade mês. Ótimo! Eu já posso avançar para o próximo passo. Seria justamente fazer um ajuste nessa taxa. Não se usa o valor percentual na fórmula. Então eu vou passar a taxa para decimal, eu vou dividir ela por 100. E aí eu vou deixar ali 6% é a mesma coisa que 6 sobre 100, que por sua vez é a mesma coisa que 0,06. E eu tenho ali 3 formas para mim utilizar a taxa. Eu vou poder escolher entre as duas últimas, né, que é 6 sobre 100 e 0,06. E agora, nas operações de desconto, nós temos 2 fórmulas para escolher. Uma delas é desconto é igual a MIT. E a outra é que o capital é igual ao montante que multiplica 1 menos a taxa de desconto vezes o tempo. A grande questão é que claramente neste exercício nós podemos usar a fórmula de desconto é igual a MIT. Porque nós temos o valor do montante, do M, nós temos o valor do I, a taxa, nós temos o valor do T. E precisamos saber justamente o valor do desconto. Feito isso, eu vou substituir as letras pelos números. Eu substituo o M por 800. Neste caso, eu acho que é melhor usar a fórmula em 6 sobre 100, que a gente vai poder simplificar daqui a pouco. E eu multiplico por 3, que é o nosso tempo. Simplificando os 2 zeros do 800 com os 2 zeros do 100, que está sob a fórmula, nós simplificamos a conta e fazemos 8 vezes 6 vezes 3. 8 vezes 6 vezes 3 é igual a 144. E essa é a nossa resposta. O valor do desconto é R$ 144. Dos 800 que ele receberia se esperasse os 3 meses, ele recebe agora, se desejar, o valor de R$ 800 menos os 144. Até perceba que a gente pode fazer aí a questão do capital, né? Porque o cálculo do capital, a gente tem a fórmula específica, mas se você quiser fazer ela de uma forma
Em 2 passos, né? Ao invés de usar a segunda fórmula, que nós vamos ter um exemplo daqui a pouco, você pode calcular o valor do desconto e depois retirar, subtrair este valor do montante, né? O montante menos o valor do desconto, nesse caso ele vai receber R$ 656. Ou ele espera 3 meses para ter os R$ 800, ou se ele precisa agora do dinheiro para fazer estoque, para comprar mercadorias, ele vai receber do banco R$ 656. No exemplo 2, nós temos uma nota promissória de valor nominal igual a R$ 200 mil, sofreu um desconto de R$ 36 mil por uma antecipação de 6 meses. A pergunta é: qual a taxa mensal de desconto que foi utilizada? Veja que o primeiro passo é ler o problema, interpretar e retirar dele as informações matemáticas. Não precisa antecipar para procurar a fórmula, conversões, etc. Primeiro, ler o problema, interpretar e retirar dele as informações matemáticas, que estão bem claras, né? O valor nominal é 200 mil, ou seja, um valor montante, é um valor que pertence, mas eu não posso agora usá-lo. A minha taxa eu não sei qual é, eu só sei que ela está sendo perguntada em mês. O nosso tempo de antecipação é 6 meses e o valor do desconto é R$ 36 mil. Então, neste caso aqui, nós temos R$ 36 mil como valor de desconto, né? E o próximo passo seria verificar se taxa e tempo estão na mesma unidade. E mesmo eu não tendo o valor da taxa, nós percebemos que ela é perguntada ao mês e o tempo já está em meses também. Com isso, eu posso trabalhar normalmente, escolhendo a fórmula que eu vou utilizar. E para resolver esse problema, eu tenho ali a primeira fórmula, né? Desconto é igual a MIT. Por quê? Eu tenho o valor do D, de desconto, tenho o valor do T, do tempo, e tenho o valor do M, que é 200 mil. Feito isso, né, escolhida a fórmula, eu vou substituir as letras pelos números. No lugar do D, eu vou colocar 36 mil. No lugar do M, eu vou colocar 200 mil. No lugar da taxa, eu deixo ali a letra, né, I, taxa de desconto, se quiser pode usar um X também. E no lugar do tempo, eu vou utilizar o tempo, que é 6. Bom, 36 mil é igual a 200 mil vezes 6, que dá 1.200.000, vezes I. Então é 1.200.000 vezes I. Aí nós vamos colocar o I aqui, né, para poder fazer a simplificação. O I à esquerda, né, da equação, para fazer a simplificação. E nós teremos 36 mil dividido por 1.200.000. Eu vou simplificar. Eu posso, como é uma divisão aqui, tirar esses 3 zeros finais do 36 mil com os 3 zeros finais do 1.200.000. E quando eu fizer 36 dividido por 1.200, eu vou achar 0,03. Ora, 0,03 seria 0,03%? Não, né? É 0,03, que é uma das formas de você escrever 3%. Então, para você entrar com a taxa na fórmula, você não divide ela por 100. Para você tirar a taxa da fórmula, você multiplica ela por 100. Então, 0,03 multiplicado por 100 é a mesma coisa que 3%. E 3% é justamente a resposta da nossa pergunta. A taxa que foi utilizada foi de 3% ao mês. Assim como a gente fez com a fórmula dos juros, a gente desmembrando a fórmula do desconto, nós podemos simplificar um pouquinho no caso de você ter dificuldade com essas transações entre multiplicação, divisão, passa para a esquerda, passa para a direita. A fórmula desconto é igual a MIT,
pode ser desmembrada em: você pega a informação que você deseja saber, coloca aqui do lado esquerdo, depois coloca o D em cima da fração, porque o nosso chefe, né, quem comanda essa fórmula do desconto é igual a MIT, é o D, e o que sobrar fica embaixo. Então ficou: M é igual a desconto que divide taxa vezes tempo. Ou taxa é igual a desconto que divide montante vezes tempo. Ou, se você preferir ou precisar, N é igual a desconto que divide montante vezes a taxa. No caso desse exercício anterior, nós usaríamos a segunda alternativa. A taxa é igual ao valor do desconto que divide montante vezes tempo. Se você refizer o exercício dessa forma, vai ser interessante. Lembrando que não precisa decorar isso aqui. São variações da fórmula que podem facilitar. Eu, particularmente, uso essas variações. O nosso exemplo número 3 é: a loja do Vitor vendeu um celular no cartão de crédito. Vitor, então, procurou a operadora para fazer uma operação de antecipação do valor. Considerando que o valor da venda foi de R$ 2.500, a taxa de desconto da operadora do cartão de crédito, 5% ao mês, e o prazo de antecipação de 1 mês, qual valor Vitor receberá agora, autorizando a operação? Ele fez uma venda e ele precisa do dinheiro agora. Ele fez um contato com a operadora do cartão de crédito para verificar quanto custaria para ele antecipar, para ele receber esse dinheiro agora e não ter que esperar daqui um mês. O primeiro passo é ler o problema, interpretar e retirar dele as informações matemáticas. Nesse caso, o montante, o valor da venda foi R$ 2.500, ele não pode agora pôr a mão nesse dinheiro. A taxa é de 5% ao mês e o tempo é de 1 mês. A gente quer saber o C, ou seja, quanto ele vai receber agora. O passo seguinte é verificar se taxa e tempo estão na mesma unidade. E nesse caso aqui estão 5% ao mês e o tempo é 1 mês. Já trabalhei com a taxa, dividindo ela por 100 e verifiquei que 5% tem a mesma importância que 5 sobre 100 ou 0,05. Eu gosto sempre de deixar as duas conversões, porque dependendo do caso a gente usa um ou o outro. Agora nós temos que escolher entre as fórmulas disponíveis. Creio que para um efeito de exemplificação nós podemos usar agora a segunda fórmula. Se eu fosse usar a primeira fórmula, eu calcularia o valor do desconto e depois pegaria o valor do montante e subtrairia esse valor do desconto. Nós chegaríamos no mesmo resultado, mas a gente precisa trabalhar um pouquinho com essa outra fórmula também. Vamos utilizar ela. Capital, que é o que nós vamos saber, quanto ele vai receber, é igual ao montante que multiplica 1 menos a taxa de desconto vezes o tempo. Eu vou substituir o M por 2.500. Eu vou substituir a taxa de desconto. Nesse caso, eu vou escolher o 0,05. Creio que é uma sugestão, até para ficar diferente também, vai ser interessante. Justamente porque o tempo é igual a 1. E 0,05 vezes 1 é a mesma coisa que 0,05. 1 menos 0,05 é igual a 0,95. E para finalizar, eu vou multiplicar 2.500 por 0,95 e vou encontrar 2.375. Esta é a resposta. Valeria a pena? Ele vendeu o celular por 2.500, vai ter que esperar um mês, mas ele quer o dinheiro agora. Vale a pena? Você faria esse negócio? 2.500 daqui a um mês ou 2.375 agora? É certo que o banco, a operadora de cartão, quer que você faça o negócio, quer que você pague esse valor de desconto.
Para nós inserirmos então mais duas fórmulas no nosso rol, né, de operações da matemática financeira. Espero que você tenha entendido e não deixe de fazer os exercícios que estão no link aqui na descrição, porque esses exercícios vão fazer com que você opere, vai fazer com que você use esses conhecimentos na matemática financeira. E quando a gente coloca em prática, facilita muito. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade em perguntar. Tem o link também na descrição do nosso grupo de WhatsApp e a gente se encontra em breve.